Na Assembleia de Deus em Candelária, a prática de dizimar e ofertar transcende o aspecto financeiro, se tornando um ato de fé, obediência e solidariedade. Dizimar e ofertar na AD Candel é um ato de fé que sustenta a obra do Senhor, uma expressão de fidelidade a Deus e um ato de amor e generosidade para com o próximo. Essas contribuições, além de manter a igreja funcionando, impactam vidas por meio das missões e evangelismo, proporcionam cuidado aos idosos através do CIAD, ajudam os pastores no campo e mantêm o nosso quadro de funcionários. Não deixe essa obra parar. Contribua com amor por meio da maquineta que está na mão dos nossos obreiros, por crédito ou débito, por meio do QR Code fixado em cada banco ou através da nossa chave Pix 08 332 785 000101 em nome da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Realizada a sua contribuição, envie o seu comprovante para este WhatsApp que aparece aqui na tela e que Deus continue a derramar ricas bênçãos sobre a sua vida. A paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, onde estaremos tratando neste domingo da lição de número 6, lição do dia 11 de agosto, e nesse trimestre onde estamos estudando o livro de Ruth e o de Esther, essa é a lição onde iniciaremos o estudo do livro de Esther. Terminamos na lição passada o livro de Ruth e agora vamos iniciar o estudo desse livro de Esther, que também trata-se de um livro histórico. Nós vamos ver, o título da nossa lição de hoje tem o livro de Esther. O texto áureo encontra-se em Esther 4:14. Você pode, se tiver sua lição, abrir sua lição ou abrir a sua Bíblia em Esther 4:14. Que diz assim o texto: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este, chegaste a este reino. Esther 4:14. Temos a verdade prática da nossa lição, de número 6, o seguinte texto: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. A leitura bíblica em classe encontra-se em Esther, capítulo 1, do 1º versículo ao 9º, que passaremos a ler. E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore, e os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um.
também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Amém. O livro de Esther, ele é um livro histórico, é um livro onde o povo de Israel, o povo de Deus, estava cativo em Babilônia. Nesse período, nós vamos ver a contextualização histórica, que iremos fazer daqui a pouco, mas nesse contexto aqui, desse primeiro capítulo, né, nos primeiros versículos, dá uma contextualização de onde ocorreu, tanto que fala que foi no 3º ano do reinado do rei Assuero, ou seja, frisa bem um dado histórico, de um livro histórico, que está ali nesse versículo, no versículo 3, né, do primeiro capítulo, dando exatamente em que ano ocorreu esse banquete, essa festa, esse chamamento do rei Assuero aos principais do seu império, né? Então, o livro de Esther, no contexto geral, ele apresenta o fato de que, a despeito de ameaças e de qualquer circunstância, Deus provê livramento, que é o que vamos ver nessas próximas aulas durante esse trimestre, no estudo do livro de Esther. Então, nós sabemos que qualquer que seja a dor, o sofrimento, por mais difícil de explicar que seja, né, nenhuma circunstância vai anular a ação da providência de Deus. O povo estava cativo, o povo estava exilado, no exílio, mas Deus estava no controle de todas as coisas. E Deus levantou a Esther, a rainha Esther, que no seu nome em hebraico era Hadassah, que passou a ser chamada de Esther, para que desse livramento ao povo de Israel. Então, esse livro é um livro que nos traz muitas lições. O livro de Esther, apesar de ter uma característica, né, possui uma característica singular, uma característica única em todos os livros da Bíblia, é que ela não traz, o livro não traz o nome de Deus, mas não deixa, por isso, de não haver o nome de Deus escrito no livro, ele não deixa de trazer fazer alusões e de mostrar que Deus está no controle, de que a providência divina é que fez com que houvesse livramento para o povo de Israel. E esse livro, no livro de Esther, é o livro que tem a origem, né, da festa do Purim, uma festa que é comemorada em Israel. Então, fazendo um breve esboço do livro de Esther, nós podemos verificar, né, que a partir do texto que lemos, né, foi um banquete oferecido pelo rei, até o versículo 22 trata desse banquete, né, e vem o chamamento da rainha Vasti, e ela se opõe a se apresentar como o rei Assuero a solicitou, e aí ela é deposta, né? A deposição da rainha Vasti, isso tudo no capítulo 1. Quando começa o capítulo 2 do livro de Esther, que é composto de 10 capítulos, é escolhida uma nova rainha, e essa rainha foi escolhida, foi Hadassah, que passou a ser chamada de Esther. E houveram várias candidatas e a escolha recaiu sobre Esther, porque o rei Assuero se agradou dela, amou-a e a escolheu para ser rainha. E no capítulo 2 ainda começa um conflito entre Amã e Mordecai. Mordecai era o tio de Esther, o tio de Hadassah, e ele não aceitava, né? Ele se abstinha de fazer reverência a Amã como Amã queria. Então, ele começou a ter uma certa intriga entre eles. O Amã
a não gostar do Mordecai. E Mordecai, no capítulo 2, do versículo 19 ao 23, o livro mostra que Mordecai ficou sabendo de uma tentativa de assassinato contra o rei, e ele frustra essa tentativa, falando ao rei Assuero que havia esse plano para que ele fosse assassinado. Então, Amã, por causa dessa intriga com Mordecai, começa a planejar uma maneira de aniquilar com Amã, acabar com Mordecai, e não satisfeito com isso, ele também traça um plano para aniquilar todos os do povo de Mordecai, ou seja, os judeus, aniquilar com os judeus. E Amã faz um plano e fala com o rei Assuero, tem uma autorização do rei Assuero para agir contra os judeus. Depois disso, o Mordecai fica sabendo, ciente desse plano, ele fala com Ester, E aí Amã, não satisfeito em aniquilar com todo o povo, conspira para matar Mordecai, e ele constrói aquela forca, de 25 côvados. E depois a insônia do rei, Deus faz com que o rei fique com a insônia, não durma durante a noite, e vai ler os registros reais e vê que Mordecai havia livrado-o de um assassinato, de uma conspiração de assassinato. Então, pela manhã, quando amanhece, ele pergunta a Amã, o que se pode fazer com um homem ao qual o rei queira honrar. Amã dá uma sugestão e o rei diz que ele faça assim com Mordecai. E Mordecai é exaltado, e a rainha Ester dá um banquete, seguindo as orientações de Mordecai, ou Mardoqueu, como em outra tradução é chamado, e ela dá esse banquete e explicita e conta para o rei o que estava acontecendo, e aí é que ela revela que ela também é judia. E então, no desenrolar dos fatos, que vamos ver lá nas outras lições, o Mordecai é exaltado e o Amã é enforcado na forca que ele havia construído para o seu opositor, para enforcar o Mordecai. Então, depois disso, o rei faz um novo decreto, que os judeus poderiam se defender, e desta forma Deus dá livramento. E por causa dessa passagem, por causa desse livramento, aí surgem a origem da festa do Purim, que até hoje Israel celebra. É uma manifestação, a festa é uma exaltação à providência de Deus. O livro de Ester tem essa categoria, é categorizado como um livro histórico. É um livro histórico porque conta um fato histórico. E lá na Bíblia hebraica, ele está na categoria dos escritos. Tem a Torá, e tem os escritos, e tem os salmos e os profetas, e ele está na categoria dos escritos. Também ao lado de Ruth, que está nessa mesma categoria, que integra os Megilot, que são os 5 livros curtos que anualmente são lidos nas festas judaicas. Na nossa Bíblia, na Bíblia cristã, ele figura como um livro que encerra os livros históricos, ou seja, os livros históricos na nossa Bíblia, no nosso cânon sagrado, é encerrado com o livro de Ester. Então, autoria e data do livro, o autor de Ester é desconhecido, não há uma certeza de quem escreveu o livro, então ele é um livro desconhecido, mas em pesquisas que fazemos, o Talmud, ele indica que foi escrito pelos homens da grande sinagoga. Já o escritor Flávio Joséfo, ele atribui a Mordecai,
a autoria do livro. Por quê? Porque muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, e Mordecai atende a essa condição, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura. Ou seja, no livro tem uma descrição de como funcionava aquela cidade, como era aquela cidade, conhecimento também de diversos documentos do governo do Império Persa, né? Então, tudo isso leva a crer que era um judeu que viveu na época por volta de 460 antes de Cristo, né? Logo após a morte de Assuero, logo após a morte de Assuero, que ocorreu em 465 antes de Cristo. 460 antes de Cristo. Desculpa, eu acho que eu falei depois de Cristo. Outro fator levado em conta para essa datação é a ordem linguística. O autor emprega muitas palavras persas em meio ao texto em hebraico, mas não faz uso de expressões originárias do grego, ou seja, isso revela que é um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, né? A queda do Império Persa com a invasão dos gregos com Alexandre o Grande, que foi em 330 a.C. Portanto, a datação desse período é bem precisa, principalmente também porque no próprio livro fala no capítulo 1, versículo 3, fala que o banquete, a festa, a convocação que o rei Assuero fez foi no 3º ano do seu reinado. E o rei Assuero é Xerxes, né, que tenha feito, que é chamado de Xerxes em grego, né? E na apresentação de Esther como rainha, no capítulo 2, versículo 16, essa apresentação ocorre no ano 7º do reinado de Assuero, por volta de 479 a.C. Então, é um período que ficou bem definido, né? E o livro de Esther é um livro histórico e que tem uma comprovação realmente de que ocorreu desta forma. Então, no contexto histórico, para dar um panorama do que dessa data, desse período histórico que estava acontecendo a essa época, o povo hebreu estava no exílio, né? Para entendermos melhor, né, o período da monarquia em Israel terminou em 722 a.C. Houve a queda do Reino do Norte pela invasão dos assírios, sob o domínio dos assírios. Isso a gente vê lá em 2 Reis 17 e 6, esse fato. Pouco depois, 100 anos depois, 100 anos depois, o reino de Judá, o reino do sul, foi levado em cativeiro para a Babilônia. E é aqui onde vai acontecer esses fatos narrados no livro de Esther, nesse cativeiro em Babilônia, né? Foram 3 levas de cativos, em 605, 597 e 586 a.C., conforme Jeremias havia profetizado o exílio de 70 anos, né? Por causa do afastamento, né, de Judá, de Israel, da presença de Deus, que passaram a idolatria, que passaram a não cumprir os anos sabáticos e uma série de questões que dariam um outro estudo aqui. Então, Deus usou, né, nações inimigas para castigar Israel e trazê-los à sua presença novamente, à sua vontade, que não pode de maneira nenhuma ser frustrada, né? Então, o fim do exílio, passando por essa parte, o fim do exílio havia sido profetizado pelo próprio Jeremias, que havia de ser 70 anos. Daniel, entendendo isso, ora, né, e apresenta a Deus. Ele se humilha diante de Deus, jejua, ora fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel. Isso nós vamos ver em Daniel, capítulo 9, do 1º versículo ao 19º. Então, Daniel entende que
estaria próximo do final do exílio, e o Deus agiu e realmente o povo, né, o povo foi liberto. Segundo Crônicas 7:14, né, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se prostrar, eu o verei do céu, restaurarei a sua terra. E é assim que Deus fez com o povo naqueles momentos, né? E o pós-exílio, né? Porque como havia a ordem, a permissão do rei para que eles voltassem para Israel, né? Então Esther registra esses fatos que ocorreram na capital do Império Persa, que seria no pós-exílio. Vamos entender por que o pós-exílio, né? Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, em Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Ou seja, foi autorizado que eles voltassem, então houve um retorno inicial e muitos resolveram ficar em Suzã. Por quê? Porque os babilônicos eles eram conhecidos, né, por serem flexíveis com relação aos povos que eles dominavam. Então, mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria dos judeus decidiu, pelo que lhes parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Ou seja, aqui está tudo bem, eu estou vivendo, estou passando, não vou voltar. Então, somente cerca de 50 mil judeus voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderados por Zorobabel. Lá em Esdras, fala sobre isso. Esdras 1 e 5 e 2, 64 e 65. Vamos ler esse texto? Esdras 1 e 5, onde nós vamos ver que foram esses 50 mil primeiros que voltaram para Jerusalém, né? Então, levantaram os cabeças de família de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E 2, 64 e 65, que diz assim: toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras. Ou seja, por isso que a primeira leva, que foi com Zorobabel, que é narrado no livro de Esdras, foi em torno de 50 mil pessoas. 43.300, como fala no versículo 64, e os seus servos e suas servas, mais 7.337, ou seja, ultrapassa um pouquinho os 50 mil. Né? Então, é uma primeira leva, e no segundo ano, já no segundo ano do reinado de Ciro, em 538, né, que foi essa primeira leva para voltar a Jerusalém, para reconstruir os muros na cidade. Esse período da história é narrado no capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Toda essa parte da primeira leva que volta do exílio para Jerusalém, para Israel. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 há um intervalo do livro de Esdras, e aí a segunda metade do período, que aí os fatos se passam em 483 e 473, ou seja, exatamente na época do livro de Esther, que é nessa segunda leva. Daqueles que não foram na primeira leva, ficaram ainda na Babilônia, vivendo como estavam ali. Por quê? Porque a providência divina, ela vem independente daquilo que nós façamos, né? A vontade de Deus, ela prevalece. E é isso que nós vemos no livro de Esther. Em toda esse cenário, em todo esse pano de fundo, nós vemos que Deus está no controle. Nós vemos que Deus está agindo, mesmo que às vezes pareça que não está. Como no livro de Esther, não aparece o nome de Deus. Parece que Deus não está, mas em tudo Ele está
coordenando, está agindo, está fazendo, está providenciando, está livrando, está fazendo com que a vontade dele prevaleça. Então, o principal propósito do livro de Esther é registrar exatamente isso, o cuidado providencial de Deus com o seu povo. Ele cuida do seu povo, a despeito de nossas escolhas, do que fazemos, do que escolhemos. O propósito de Deus prevalece nas nossas vidas. Se precisar nos corrigir, Ele nos corrige. Se precisar nos orientar, Ele nos orienta. E nos faz caminhar no que Ele tem para cada um de nós. Então, ao decidirem permanecer, como nós estávamos falando, ao decidirem permanecer em Babilônia, né, eles estavam sob o domínio do Império Persa, mas os judeus olharam para a estabilidade. Estavam num império poderoso, então eles estavam ali, de uma certa forma, numa zona de conforto, apesar de ser um povo que estava sob domínio, subjugado, né? Mas estavam no seu dia a dia ali vivendo, né? Então, eles olharam não apenas o aspecto econômico, também o aspecto cultural e social, porque os persas tinham a fama de benevolência com os povos que dominavam. Ou seja, principalmente quando a relação à liberdade religiosa. Eles deixavam que eles agissem e vivessem como queriam. Eles apenas tiravam do local, diferente dos assírios, mas eles tiravam, levavam, misturavam os povos e deixavam que eles... E aí vinha, né, a miscigenação, a mistura, o sincretismo, e era assim que eles agiam, os babilônios. Então, por não ter tanta opressão, vários judeus ficaram vivendo ali no reino babilônico. Então, isso era uma falsa estabilidade, né? Era uma falsa estabilidade porque levantou-se, né, e levantou-se contra o povo judeu um grande opositor, que foi o Amã, né? E isso aí, o livro de Esther nos mostra que Deus age, né, movendo as estruturas humanas, né, e dessa feita no Império Persa, seja qual for a circunstância, né, é melhor confiar no Senhor, porque quem colocou Esther para ser rainha, né? Porque Deus permitiu todo esse desenrolar que nós demos essa pincelada, que vamos nos aprofundar nas demais lições. Foi o Senhor. Foi Ele que permitiu que o rei Assuero destituísse a Vasti, foi Ele quem colocou, né, Esther diante de Assuero, foi Ele quem fez com que Assuero admirasse a Hadassa, a Esther, e quisesse fazê-la como sua rainha, né? E aí vem todo o desenrolar do livro, e o livro nos mostra que aqui foi a origem da festa do Purim, que é o nome dessa festa, que foi exatamente que é a festa das sortes, uma das festas que não foi estabelecida no Pentateuco, né? As festas do tabernáculo, das cabanas, as outras festas que o povo de Israel observa, né? Elas foram estabelecidas lá no Pentateuco. E o Purim é uma das duas festas que não foram estabelecidas lá, mas que são consideradas pelos judeus tão obrigatórias quanto as celebrações que foram instituídas no Pentateuco, né? Então, a festa do Purim foi estabelecida no livro de Esther, que foi ordenada por Mardoqueu, depois do grande livramento que os judeus receberam, lá em Esther, capítulo 9, do 20 ao 28, quando eles, no segundo decreto do rei Assuero, ele permitiu que os judeus se defendessem contra aqueles que vinham atacá-los, e eles tiveram vitória sobre aqueles que queriam a sua destruição. E Amã, que havia lançado sorte, que é daí onde vem a palavra pur, que é lançar sorte, que o nome da festa vem Purim, por causa do pur, que é lançar sorte.
E Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus, mas Deus deu vitória e essa festa comemora justamente a frustração desse nefasto plano de exterminar com os judeus e que foi providencial para o povo de Deus, né? Para os hebreus. Então, o livro de Esther nos lembra que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar nas suas estruturas. Todos os reinos desse mundo passarão. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Ou seja, devemos confiar naquilo que Ele nos prometeu. Devemos confiar que Ele foi para o Pai preparar-nos lugar e que voltará e que estaremos com Ele para todo sempre. Devemos nos firmar nas suas promessas. Devemos nos firmar naquilo que a palavra nos garante, de que Ele estaria conosco, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que no decorrer dessas lições possamos aprofundar mais esse entendimento e esse conhecimento e essa certeza de que Ele está conosco e sejam quais forem as circunstâncias, Ele está agindo ao nosso favor e ao nosso benefício. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e um bom domingo para todos. Amém.